X1RPG é uma batalha argumentativa entre dois ou mais oponentes do mundo de filmes, séries, games, desenhos, animes, mundo geek em geral, baseado nos 6 atributos básicos de D&D: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em caso de empate, o vencedor será pela relevância dele no seu mundo. Esse é o X1RPG. E que começa a porradaria. Salve, salve, nação brasileira Roleplay! Estamos aqui no Podmestre para fazer mais um quadro X1. Hoje eu tenho aqui o meu amigo Adriano, que vai representar o Homem-Aranha, e eu que vou usar o Batman. E nós teremos um mediador nesse combate, né? Que será o nosso queridíssimo Kiroan, né? Nós mais uma vez vamos falar sobre força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E, se necessário, eu acho que não vai ser, né? Relevância na obra, tá? Nós vamos rolar um dado aqui para ver quem vai começar defendendo a força primeiro, tá? Então vamos lá. 18 para mim. Rola aí. Eu falei. Pra quem não me conhece, só tira o número ruim. 12 não foi tão ruim, mas eu começo. Ó, eu vou começar defendendo a força do Batman, dizendo que a força dele vem de disciplinas de combate que ele estudou, né? Ele não é só nos filmes que você vê ele fazendo exercícios regularmente, tá? Então você vê ele fazendo muitas flexões. O nível dele de treinamento é um treinamento exaustivo, e porém ele tem ainda dentro da armadura dele, em algumas como é que fala assim, em algumas versões dele, aditivos de força. Não vou falar de químico, mas encaixes, né, no exoesqueleto da armadura que dão mais força para ele. Gosto muito de pensar no Batman na série Arkham Asylum, Arkham City, né, Arkham Knight, né, que ele tem essa armadura com essas placas que dão a ele uma força sobre-humana no sentido comum comparado com outras pessoas, tá? Então, passo para você agora para você falar da força do Homem-Aranha. Comentário sobre a do Batman e sobre o Homem-Aranha. Foi técnico. Você vai permitir isso, cara? Comentário técnico. Uma bandeira amarela levantando. Eu sei onde você mora, né? O Batman também. Com certeza ele sabe. Tá, vamos lá. Sobre a força. O Homem-Aranha, ele tem a força proporcional a uma aranha, né? Porque se uma aranha no tamanho de um ser humano seria complicadíssimo, né? Então, exatamente. Se você for pensar em força, impulsão, tal, que ele teria, isso tornaria até desleal uma batalha dele contra o Batman. Seria meio que injusto. Tá. Claro que eu estou considerando só o Peter Parker mesmo, pensando no Homem-Aranha clássico, tá? Que é onde eu mais... Você não tá nem falando dele vestido a roupa do Venom. Exatamente. Não tô falando dele com roupa tecnológica cedida pelo tio Homem de Ferro. Beleza. Tô focando no Homem-Aranha clássico, então ele já é absurdamente forte. E aí a gente tem que lembrar também que ele tem a velocidade também proporcional, o que aumentaria muito a força dele. Tá. Então, só contextualizando aqui pro Kiroan dar o ponto final dele, o Batman faria um supino aí com 150 quilos e o Homem-Aranha conseguiria fazer um supino com uns 500 quilos. Com o Batman e os 150 quilos. Então, o que você disse, Kiroan? Batman é mais forte. Eu gosto mais do Batman. Faz sentido. Mas o Batman tem mais dinheiro, então ele teria comprado a opinião do recebendo um pix aí rapidinho no celular. O bate-cartão. Bate-cartão. Não, mas defenda seu ponto. Eu colocaria num Dungeons Dragons clássico. Você é o juiz, então lembre-se que você vai dar o ponto, o veredito aí pra gente marcar a vitória da A gente pode discutir um número, mas não se um for maior que o outro, tá? Sim. Então, num Dungeons Dragons clássico, eu colocaria o Batman com força 10, que é um pouco acima do humano comum, não herói, né? Não herói, humano comum. Tá. E o Homem-Aranha eu colocaria aí uma força 17. Pela capacidade de carga que ele tem de levantar. Força bruta. Tá, mas você tá sendo bem old school, né? Porque personagem pelado, né? Sem armadura, sem item. Força bruta. Você acha que o Batman não bate nem um 12 de força? Você não? Tá. Porque já... Então estamos ferrados, não? Se o Batman não tem 12 de força, então nós... Mas se o Homem-Aranha chegar em quanto você falou? 7? 17. Tá, mas o Homem-Aranha com 17, pensando... É um modificador de mais 3, cara. Pensando Isso dá muita força. Aranha, cara. Ele consegue pular
se você pegar uma aranha desse tamanho aqui, ó, você pegar uma aranha, ela consegue pular 40 centímetros. Quantas vezes é o tamanho dela? Não, eu não vou discutir o quanto o Homem-Aranha tem mais que de 17. Porque pra mim, o Batman perdeu aqui. Então é vitória do Homem-Aranha, tá? O Batman teria 12 e o Homem-Aranha, na minha opinião, teria 22, mas... 22 é um pouco. Mas ele... Mas ele é um número anormal. É um número anormal, porque inicialmente o personagem que começa, ele só tem 18. É o melhor que você pode tirar no dado. A não ser que você tenha modificador de raça, mas não estamos falando disso. Não. Então, 18 é assim, é a perfeição, cara. Entendeu? Faz Não sentido. dá. Então a vitória de força é do Homem-Aranha. Agora, vamos falar de destreza. Fala o Meio dado. campo, hein, cara. Representa. Aqui é 2 no máximo. Tirei 10 no dado, você tirou 3. Então, eu começo falando. A base eu sempre perdi. Eu começo falando. O Batman tem um corpo não ultra musculoso, né? Ele não é Marun Builder, mas ele tem um corpo mais atlético, mais... Até ajuda na destreza. Exatamente. E ele luta, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome da luta dele, mas é uma luta que ele usa mais a parte do cotovelo, mais a parte... Lembra um pouco... Taekwondo, não é? Então, lembra Muay Thai com Krav Maga. É uma luta bem... Tem um nome a luta dele. É um específico lá que a Liga das Sombras inventou. Stanley Fight, né? Stan Lee é da Marvel. Cara, fala sério. E aí você... rola um teste de preparo. Aí... Vai que você tira 20 ele tira 1, rapaz. Você concorda que ele vai acreditar que ele é uma gaivota. Eu, assim, ó, vou dizer então de atributo, já que você colocou isso aí. Pra mim, o Batman ele teria uma destreza no mínimo 14, porque ele tem uma disciplina acrobática muito forte. Lembrando que o parceiro dele, né, de trabalho, que é o Robin, não estamos comparando ele, o cara era acrobata de circo. Então, Jason. e a roupa dele, a roupa do Batman, não dos filmes que a gente sabe que é aquela roupa de borracha que os caras, Michael Keaton não conseguia nem virar, né? Mas ele pegou a Michelle Pfeiffer, então ponto positivo pra ele. Aí... O Batman ganhou essa rodada. Não, ganhou. Lógico que ganhou. Ele pegou na Michelle. Mas é que ela era sexy symbol na época, né? Aí o que acontece? A roupa dele é pensada justamente para ele não perder essa flexibilidade. Que em Dungeons and Dragons você tem as armaduras que aceitam modificadores. Então, e a armadura dele tem esse tom leve, porém é reforçado em alguns pontos. Então, para mim, a destreza dele é 14, né? Então vamos por esse lado. Agora eu vou passar para você falar do Homem-Aranha. E aí o Kiro pode te ajudar a pontuar a destreza do Homem-Aranha pra gente ver quem que ganha essa disputa aí de destreza, que tá difícil. Aqui já deu Homem-Aranha de novo, porque primeiro que ele... Comentário técnico, por favor. Esse é o meu livro de respeito pelo Batman, não pela pessoa que está defendendo o Batman. Eu entendo. Não, primeiro que assim, luta com o Batman... não. Estourando a sala aqui. Olha essa cortina preta aí, rapaz. Sai da sombra. Primeiro que assim, a luta acrobática é uma das habilidades do Spider-Man. A luta acrobática mesmo. Então a habilidade dele, a agilidade já é impressionante. Aí tem essa questão também da velocidade dele. E a resistência que ele tem. A gente está comparando mais uma vez com o Aranha. Entendeu? Então, uma vez que ele tem luta acrobática, velocidade, agilidade... E o ambiente dos dois é o mesmo, né? Eles são heróis urbanos. Exatamente. Então os dois estão acostumados a se mexer pelos céus. O Batman usa o arpão, o Homem-Aranha usa a teia. Exatamente. Mas eu acho que o Homem-Aranha tem muito mais, nesse sentido, ele tem muito mais desenvoltura, né? Mesmo porque, vamos comparar o Homem-Aranha clássico, a teia dele, né? A teia orgânica do Homem-Aranha, porque ele é uma aranha, né? Dá uma vantagem para ele. Porque, de novo, se eles se encontrassem na academia, né? O Batman ia ter que ir lá montar o peso no supino e o Homem-Aranha pode puxar o peso à distância e acertar alguém no meio do caminho, né? Tipo isso. Então, Kiro, quanto que você acredita que a destreza do Homem-Aranha bateria? Ó, Lembrando que a força dele eu coloquei em 22, hein? eu acho que 22 é mais. De novo 22? Não, Não, já forçando com a força. Ah, tá. Eu acho que ele tem mais destreza do que força. Pensando assim, numa luta no gel, os dois pelados. Véi, que viagem é essa, véi? Não quis dizer O assim. Batman ganha. O Batman ganha. Eu quis dizer que sem acessórios, assim, uma coisa mais bruta mesmo. Não que uma luta pelada no gel seja bruta. Talvez eu acho que o exemplo não foi bom. O Cavaleiro das Trevas, ele enfrentou um cara mais novo e mais forte que ele. Ele usou o barro como vantagem. Na lama todos tinham a mesma É mobilidade. verdade, não. Ele dá um penal de destreza igual. Exatamente. Então, Barro verde.
Mas voltando aqui ao ponto. O Barro. Homem-Aranha, por que eu falei o personagem É pelado? duro, né? Que você faz a gravação e o cara que tá ali, em vez de te ajudar, ele te atrapalha, né? Ele fica levantando umas plaquinhas cômicas ali, rapaz. Tem um sombra na sua casa. O filho. Ivolanda, Não, em Volanda não chega nem aos pés desse cara. por que eu falei do negócio do pelado? Tá. Porque o Homem-Aranha ele ainda tem o sentido aranha, que é algo que dá sinergia na destreza dele, mas é- não faz parte da destreza. É, não faz parte da destreza também. Eu entrei com essa questão do valor bruto. Tá. E se colocar o sentido aranha, a destreza dele... Não, eu já entendi que é a vitória dele, mas me dá um número pra eu marcar aqui. Um número? Um número. Vai Número- sangrar as margens agora, hein? 20, tranquilo. 20. Você acha que ele é mais forte do que ágil? Eu acho que sim. Tá bom. E pro Batman, seguindo ainda a lógica da força naquele sistema, ele é mais... É difícil saber se o Batman é mais rápido ou mais forte. do que- Não digo de velocidade de corrida, mas ágil. Então, nesse sentido... Eu acho que ele não sei porque ele. Eu acho que ele é, na minha opinião. Então se eu coloquei 12 e 14. Pra mim é 14 a destreza dele. depende do Batman também, né? Depende bastante do Depende Batman. bastante. Eu tô pensando no padrão O Batman atual... Aí pra mim seria força. mais forte. Como um Batman O padrão. Batman atual é força mesmo. Tá. Né? Agora, mas já tivemos Batman mais rápido. Ah, sim. O Batman dos anos 80 era de prata, talvez ele fosse mais rápido. Aquele uniforme azul, você fala? O logo amarelo aqui. Achei que era mais Peito rápido. mais muito Boa fácil, né? mobilidade. É perna fina, né? Boa mobilidade. Tá. Vamos ver quem vai falar primeiro então de Constituição. Você vai ganhar mesmo? Precisa. Eu quero ganhar de você em alguma coisa. Quero continuar ganhando. Eu tirei 11, só pra deixar registrado. 7. Não. 9. Tá bom. Ganhei de novo. Que mobilidade. Ah, que novidade. Vamos falar de Constituição. Bom, queria lembrar que o Batman não tem nenhum superpoder tipificado por uma aranha, né? Talvez ele já começou pelinho. Então, eu queria lembrar pra você que uma doença meio grave poderia levar o Batman embora. O Covid já devia ter. Mas eu queria lembrar para você. Eu queria lembrar para você que mesmo não tendo nenhum superpoder, ele leva tiros, apanha muito, né? Apesar de o pessoal não mostrar, mas o Batman também apanha. Apanha pra caramba. E ele volta para casa, toma lá o Harley Shake do Alfred e acorda bom no outro dia e ainda dirige a empresa dele com bons negócios. Eu diria que a constituição dele não é muito alta, porém ele tem muita sorte nos dados para rolar a constituição dele. Porque eu acho que ele tem mais sucesso. Eu tô usando esse atributo porque eu quero ganhar, né? Eu tô usando esse serviço. Eu acho que assim, ele sempre esteve à beira da morte, porque ele sempre entrega tudo que ele tem. Ele pode morrer a qualquer momento, porque ele é um humano, né? Interessante. Entendeu? Então, assim, uma radiação, um calor. Tá sempre na ponta do dado. Exatamente. Então ele sempre sobrevive pela sorte que ele tem de precisar também. Então, os Não deuses. só pela sorte, É né? um roteiro, né? Né? E também não só pelo roteiro, né? Também pelos dólares. Ele tá ferido. Então, O cara ele Aí- paga a cura, ele paga tudo. ele tem os melhores tratamentos e tudo mais, tal, que ele pode desenvolver. Tanto é que o Alfred era médico de guerra, né? Tem o Então, Fox também, né? o Lúcio, mas é que tem isso, desenvolve as tecnologias. Então, assim, eu vou dizer pra você que a constituição dele, ela não é anormal, ela é 12. Ele é um pouco mais sadio, porque como ele tem acesso a uns Herbalife melhor do que o que tem no mercado por aí, né? Ele não toma whey protein com cocaína, né? Ele toma whey protein de verdade, Ele né? não fica Ele é dizendo- lutador também, né? É. Tem todas as artes marciais da Exatamente. Então ele é um personagem bem equilibrado. A ficha dele, pra mim, cabe muito com um monge, porque o monge tem que ter todos os atributos altos. Porque ele usa todos os atributos, né? Ele não é só ladino, que o monge tem aquela coisa acrobática também, que o Batman tem, né? Lembrando do Robin de novo. Então eu vou dizer que a constituição dele é 12, porém, eu vou dizer que ele quase nunca errou um teste. Tá? É que a parte do roteiro é essa. Agora fala pra mim. Não, tá colocando o dedo, né? Fala pra mim aí. Colocando um band-aid. Tá, vamos lá. Já viu o Homem-Aranha falhar a teia e cair de cima de um prédio de 15 andares, bater as costas e falar... "Ai!" Já viu isso? Falhou bem, falhar, né? Então. Já viu isso acontecer, né? Então, tipo... E não só no dia seguinte tá bem, mas como voltar a lutar no mesmo dia. Então eu acho que isso aí já tem um grande sinal. Aí a gente tem que voltar mais uma vez no cara ter as habilidades proporcionais ao Aranha, uma resistência muito fora do comum. E, cara, ele já apanhou de todo tipo de inimigo também. Já apanhou de inimigos maquinado ali também, né? Não só o cara na porrada, mas já bateram com ele com aquela armadura do
o Rhino, né, a versão mais moderninha e tudo mais. O cara toma choque. E, mano, não é um choquinho aqui de enfiar o dedo na tomada, né? A gente tem que lembrar que o cara toma choque de verdade. O cara já foi lançado pela Abutre de todos os metros de altura, já apanhou do Wolverine, o cara já apanhou todo mundo. Ele sobreviveu ao Wolverine é uma coisa muito importante, né? Eu acho que sobreviver ao Wolverine é uma das coisas mais importantes que ele já fez. Olha, eu queria falar pra você que apesar de... eu acho que... Eu vou perder essa, mas eu vou ter que dar esse ponto pra você, porque, ó, Gotham City é uma versão... Não é Nova York. É Pittsburgh. É Pittsburgh. É uma versão de uma cidade menor do que Nova York. Então, Nova York é metrópole. é metrópolis, né? Aí, se você pensar bem, ela não é a cidade A, ela é a cidade B. Então, o nível de criminalidade que tem em Gotham é anormal para uma cidade daquele tamanho, né? Tem um Ou seja, o Batman tá falhando. Não, o crime começou antes dele. Do mesmo jeito que o crime começou antes do Homem-Aranha. Mas eu queria deixar claro pra você o seguinte, cara. O Homem-Aranha sobrevive na Nova York de verdade, cara. Ou seja, ele sobrevive aos impostos do E governo. ele é pobre. Isso que eu ia falar. Ele sobrevive àquele bando de condimento e comida ruim que ele é obrigado a comer na rua, que é a Não sei única como ele comida vai barata. Só faltou isso pra realmente ser a história da sociedade. Você que é músico que tá falando isso. Mas então você fala assim, eu acho que assim, o nível de sobrevivência dele é nesse sentido, a parte hard, porque ele vive uma vida comum, ele é pobre. Né? Ele tem que fazer tudo, cara. Então ele não tem acesso a bons médicos. Né? Tudo bem que ele foi picado pela aranha, mas eu tô falando antes. O fato dele ter chegado até a idade dele, não se envolvido com drogas ou com criminalidade, faz uma grande diferença. Em Nova York? Em Nova York. Ponto pra Tia May. Boa comparação, Tia May contra o Alfred, né? Quem é o melhor? Fica pro próximo vídeo aí. Mas é uma muita comparação, cara. Não dá, hein, cara. Não dá. Tanto é que pra contrastar isso, eu vou dizer pro seu Alfred não casou, né? A Tia May perdeu o tio Ben, né? Que quem salvou o Homem-Aranha foi o tio dele, né? Mas na porrada o Alfred ganha da Tia May. Ganha. Mas a Tia May tem aquela cena Mas ela icônica tem o charme. tentando dar bengalada lá no... Não, mas pensa na Tia, Aquilo é mas pensa na Tia May pós-moderna, aquela Tia May coroa de cinquentão. O Burks fala, mas a Tia May nova. Não, ela não é nova, cara. Ela só tá bonita mesmo. Aí ela oferece um uísque pro Alfred e ele vai falhando teste de vontade. Sozinho, na Mas o Alfred ganha dela no psicológico, porque ele fala que Tia May e ela sempre. Não! Pegou no áudio? Acho que você meu... Ele falou assim, ele fala que Tia May, o Alfred fala que Tia May ia convencer ela. Tava demorando. Tá. Então mais uma vitória pro Homem-Aranha aí na Constituição, só pra balizar o número. Quanto você acha que ele teria de Constituição? Eu achei que o Batman era Na Constituição? Não, mas o que definiu. de novo, isso daí não vale. Mas dá um número pra mim da Constituição. A Constituição do Batman? Não. A do Batman eu tenho certeza que é 12. Eu interessante. quero do Homem-Aranha. Mudar a Constituição, Do cuidado. Homem-Aranha, cara, Da Constituição. tu pode pôr uns 20 aí de boa. 20. É que para um herói, o Homem-Aranha ele tem baixos atributos. Concordo. Para um herói. Concordo. Assim como o Batman, para um humano, tem altos atributos. Exatamente, eu concordo. Olhando pro que eles são, né? Sim, mas É. corta essa parte porque isso Colocando- encerra a conversa. Agora vamos falar do fator inteligência, cara. Ah, não. 12 pra mim? Aí você se lascou. Nessa, cabeça de não, aranha. mas nessa eu vou começar. Não vou. Não. Nessa eu vou ouvir. Eu queria dizer o seguinte. No universo da DC, é dito que o Batman é o cara mais inteligente, é o ser mais inteligente. Nem os deuses lá, dos novos deuses da Nova Gênesis, lá, o Apocalipse, lá, o pessoal do Darkseid, o pai de todos, ninguém é tão inteligente quanto o Batman. Amém. Porém, quando eles dizem inteligente, eles não estão usando Dungeons & Dragons como padrão. Nós aqui temos dois atributos para falar de cabeça, inteligência e sabedoria. O Batman, ele realmente é um grande desenvolvedor? Não, porque o Lúcio desenvolve os itens, ele sabe desenvolver alguma coisa, mas ele sempre usa coisas que outras pessoas fizeram e ele aprimora. Então eu acho que ele é mais sábio do que inteligente, minha colocação. Porque ele lembrou em estratégia, né? Então, O papel do Dungeons & Dragons, então é isso que eu tô falando. Pra mim, a sabedoria dele é alta. Não que a inteligência seja baixa, mas a sabedoria dele é mais alta. Colocando nesse patamar, e ele também toma ele toma decisões inteligentes, ou seja, ele sabe jogar com aquilo que ele tem. Inteligência emocional também. Saber tomar a decisão na hora certa e. Exatamente. a melhor decisão Ele é no muito cenário. calculista. Nesse ponto, ainda que o atributo fique maior, eu acredito que o Batman ele tem uma inteligência emocional mais bem formada. Porque quando nós pegamos o Batman herói, ele tem 40 anos. E o Homem-Aranha herói, ele tem uns 27.
Sim, só. Não essas versões teens, eu tô falando aquele desenho do Homem-Aranha que passava na Fox Kids, ele era um Homem-Aranha adulto de 20 e poucos anos, que ele tinha acabado de se formar na faculdade. Então, ele tinha uma... A voz também era legal do dublador, mas ele tinha uma... dava um tom mais velho pra ele. Ele tinha umas sacadas inteligentes, mas ele ainda estava aprendendo coisas. E quando você já retrata o Batman, você... Depois de muitos anos que foram falar, como é que o Batman aprendeu a ser o Batman? Não, quando você retrata o Batman já é fodão. E o Homem-Aranha, quando você retrata o Homem-Aranha, o quadro dele é o desenvolvimento. Porque nós sabemos que o Homem-Aranha, com 40, 45, 50 anos, se ele não virar alcoólatra, né? Igual aqueles multiversos que colocaram por aí, ele é pra assumir o lugar do Tony Stark. Tem algum número? Tem quantos anos? Ah, cara, Você não lembra? Quem? O Homem-Aranha eu 2099. conheço um pouquinho mais do clássico. Como esse aqui é o quê? Que número? Quantos anos ele tem? Ele é jovem, ele é 20 e poucos. É 20 e poucos pra 30. Tem algum número pro QI do Batman? Por exemplo? O número do QI dele... É. Eu não sei se tem isso. Ó, não o sei. QI mais alto registrado no Google que a gente encontra é de um cara que morreu com 40 e poucos anos que teve um aneurisma. Diz que o QI do cara era 300 e lá vai fumaça. Se eu fosse colocar um QI pro Batman, eu colocaria o mesmo QI do cara. Mas não tem assim. Não, não tem. Nós sabemos que o Batman é top 1 de inteligência da DC e o Homem-Aranha tá no top 10. Então, por esse motivo, eu digo que a Aqui, inteligência... ó. 192. O do Batman? Procura o do Homem-Aranha pra nós. O Homem-Aranha, ele tem intelecto genial também. Eu colocaria a inteligência do Batman com 18 aqui, tá? A sabedoria eu colocaria anormal pro humano, porque ele tem uma sabedoria anormal mesmo. Tá? Agora passo para você a palavra para falar do Homem-Aranha, que é quesito de inteligência. Boa sorte pra ele. Não, nessa eu acho que o Batman ganharia também, mas tem uma situação que é ele ganharia porque realmente, na minha opinião, ele é roubado nesse sentido nas revistinhas mesmo. Tudo bem. Mas não, roubado que eu digo assim, ele é apelão, não acho nem errado. É o bombeiro, o cara que fez a bucha dele soube o que estava fazendo. Eu nunca vi, como eu falei, algo que mostrasse que ele realmente é tão inteligente assim. Eu vejo o roteiro direcionar pra isso, mas e agora Ele não é, tão o roteiro. ele é tão inteligente que ele não mostra como é que ele pensou aquilo. Você não entender. Mas é que tá. Isso pra mim é só uma falha. É assim, uma É falha de roteiro. uma maneira de construir o roteiro pra mostrar que ele tava à frente. Então eu nunca vi uma atitude do Batman que eu falasse, caramba, isso foi genial e realmente pensaram além. Ó, tô falando que o QI do Peter Parker é 250. Tá bom. Então, porque ele tem intelecto genial, o Peter Parker. Ele tem. E ele é cientista também, né? Então, tipo, ele é muito mais desenvolvedor do que o Batman. Com certeza. Desenvolver mesmo as coisas dele. Então, assim, eu acho que o Batman vai ganhar por causa do roteiro. Porque, como eu falei, eu nunca vi ele realizar coisas. Eu já vi o Homem-Aranha realizando, construindo os aparelhos e tudo mais. Só que aí você tem que colocar também, porque o dar o desempate, né? E contextualizar o ponto de inteligência do Homem-Aranha. Pense só o seguinte: o Bruce Wayne, que é o alter ego dele, que é o Peter Parker, também ele é um empresário de sucesso. Ele assumiu a empresa com alguns anos de idade, que é o Alfred que tocou, né, o grupo, né? Porque ele era uma criança. Ele foi estudar em colégios bons, né? Mas ele teve competência de aprender. Tanto é que quando ele se torna um empresário à frente do negócio, ele tem grandes sacadas como empresário. Então ele é uma pessoa bem sucedida. Ele soube manter o que ele tinha e ampliar. Diferente de muitas pessoas que quando herdam alguma coisa enfia no saco, né? Sim. E no caso do Peter Parker, ele não conseguiu usar a genialidade. Tudo bem que ele não tem um apreço ao dinheiro, mas ele não conseguiu usar a genialidade dele para ter uma vida um pouquinho mais confortável para ele e para Tia May. Então ele sempre dependeu de um favor, que nem nos filmes aí, o Tony Stark deu dinheiro para ele. Aí ele não precisa se preocupar com o dinheiro. Mas assim, cara, ele é tão inteligente que ele não conseguiu vender alguma coisa para alguma empresa, ganhar algum dinheiro, né? E ele sempre se porta de maneira introvertida pro Jameson lá, por exemplo, ele se permite humilhar, em vez de ganhar no próprio jogo do cara, ele não é calculista. Ele age com uma emoção mais ingênua, né? Mas eu acho que se ele fizer o oposto disso, ele acaba abrindo muito mais facilmente a identidade dele, sabia? Eu acho que aproxima muito mais do herói. Que nem o Superman faz. Eu acho que ele mantém a ele distância faz do uma de Clark homem Kent. bunda mole covarde, porque Eu o acho Superman que não é nada disso. Eu acho que ele se mantém muito mais no Clark Kent da vida. Eu acho que ele mantém, ele afasta, porque você pode ver que quando ele coloca a roupa, ele muda muito rapidamente. Tanto a confiança dele, né? A autoconfiança muda muito, a autoestima do maluco vai lá em cima. Ele faz piada, ele zoa, ele brinca, ele faz tudo o que ele quer. Então eu acho que ele mantém mesmo uma distância para se caracterizar do herói. É a sensação que eu tenho. Entendi. Fazia sentido perante, vamos pensar, as modinhas da época. Tá. O que acontece é que assim também, né? O Homem-Aranha se adaptou porque na época ele virou meio punk no gibi também, né? Então, tipo, eram as modas, digamos assim. É cíclico. Exatamente. Por isso Então, que as revistas rebutavam. hoje ele seria um K-popper, né? Não, tô zoando. Talvez.
Mas assim, Será que ele seria coreano? só pra eu ser cancelado, só pra eu ser cancelado de vez, eu acho o Homem-Aranha do Tobey Maguire mais fraco, tranquilamente, assim. O Andrew Garfield é infinitamente melhor. E o Tom Holland? Maravilhoso. Ah, tá. Mas o... Eu prefiro do desenho O Tobey da Maguire Fox. ficou mais pra uma pessoa com dificuldade de intelecto, na minha opinião, do que um cara inteligente. Mas é o Homem-Aranha japonês. Não conheço. Spider-Man. Quiroa, antes de você dar o seu veredito, contextualiza para nós o quanto a inteligência de atributo o Homem-Aranha tem. Eu preciso contextualizar. Não muito, por favor. Fica tranquilo. O Batman, ele é um ser humano. Então, tem que limitar. Todo ser humano, os atributos são abaixo de 10. Todos. Estourando 12. Ser humano. Os personagens com que a gente joga são heróis. Eles têm mais. Personagem jogador não é personagem. É personagem jogável. Não é o personagem NPC. O NPC, Isso. ele por padrão, ele tem que ser ruim porque ele que faz a. Ah, não, tô querendo dizer o seguinte: se você for montar uma ficha e tirar menos que 9 em todos os dados, você não vai conseguir pegar nenhuma classe. Todas as classes têm uma habilidade mínima. Guerreiro, para você pegar o primeiro talento, ele exige força 13. Por óbvio, então, a consequência disso é que se você tem todas as habilidades abaixo de 9, você é um humano igual nós. O Batman ele tem 12, chega a um 14 das habilidades. Ele é um ser humano espetacular. Como a habilidade maior dele é a inteligência, bate 18. Espetacular, porque ele é... Ele foi abençoado com inteligência. Só que mesmo o Peter Parker, com a inteligência dele, se eu falar que o Peter Parker tem uma inteligência 14, a gente recai sobre o que a gente estava conversando agora há pouco. É difícil eu imaginar uma inteligência 14, sendo que a minha é abaixo de 9. Então, se eu falar que 14 é pouco, mas 14 é pouco, meu personagem solta magia tem 15. Cara, minha inteligência é abaixo de 9. Eu não consigo imaginar quão inteligente alguém com 14. Então, eu não estou subestimando a inteligência da Você está falando que o humano padrão, quando fazem uma pergunta muito complexa para ele, ele rola um dado já com -1. Pra caralho. Mas se for o Roger do Tragédia, Faz parte do momento, né? Qual Roger? Até os anos 80? Mensa. 130 de QI, né? Mas 120. A partir de 130, 130. pra entrar no Mensa. Eu bati na trave, tô com 122. Mas dá para aumentar? É tipo treinamento? Não que eu saiba. Então Depende de você quer colocar a inteligência dele em quanto e vai dar a vitória para qual dos dois? Batman 18, Homem-Aranha 14. Nesse contexto, a gente não consegue conceber... Vitória do Batman. Tá, então o Batman precisa ganhar os próximos 2 itens pra gente não ir por relevância da obra. Tá. Tá? Relevância da obra, você Sabedoria. Acho que eu vou ganhar, hein? Tirei 2 do lado, hein? Eu vou tirar um, cara. Tranquilo. 13, Tudo bem, mas foi quase um, ó, porque ele bateu aqui no 1. Você começa falando sobre sabedoria. Abstrasse do seguinte: sabedoria em Dungeons and Dragons, diferente de inteligência, ele mede a capacidade de conhecimento que a pessoa tem sobre algumas coisas. Não sobre fazer, mas sim sobre saber. Sim. Tá? Então, o cara que sabe abrir uma fechadura, ele tem a manha ali de abrir a fechadura. E o cara que estuda para montar a fechadura, nem necessariamente sabe destrancar uma. São duas coisas diferentes. Aí, pra mim, eu acho que vai ser vitória fácil do Batman. Acho que ele direcionou muito facilmente toda a sabedoria dele para tudo que ele precisava fazer. O Homem-Aranha, ele é mais aquele cara de, tá acontecendo, eu vou ter que correr e fazer, entendeu? Ele tem que chegar e pegar o bandido enquanto o Batman tá planejando. Então eu acho que esse planejamento do Batman já envolve muita sabedoria que o Homem-Aranha não tem. O Homem-Aranha tem momentos de sabedoria, momentos de poder organizar tudo para fazer todos os inimigos caírem no mesmo ponto onde ele queria arrebentar. Ele é muito ansioso. Então ele é moleque, ele é mais novão. Mas se você for ver, ele conseguiu em alguns momentos, ludibriar inimigos para estarem no ponto onde ele precisava, no momento que ele precisava. Até porque, senão, ele não teria vencido muitas batalhas, porque o Homem-Aranha geralmente é mais fraco que boa parte dos inimigos dele. Para não falar todos, se você for pensar. Então, ele tem alguma sabedoria de conseguir fazer as coisas caminharem para onde ele queria. E outra, o raciocínio dele é meio rápido nessas horas, né? Até achei engraçado lá no Doutor Estranho, a conta que ele faz absurdamente rápida lá, para conseguir fazer as coisas naquela dimensão toda distorcida caírem como ele queria. Ali foi uma coisa muito interessante, mas envolveu mais a inteligência dele também do que a própria sabedoria. Aí eu nem vou defender muito o ponto do Homem-Aranha, eu acho que é mais o Batman. Entendi. Quiroz, você conseguiria
dar um número pra sabedoria do Homem-Aranha? Esse argumento é muito técnico, cara. Sabe, adoraria, mas não. Adoraria, mas não quero. Eu vou te ajudar aqui. Eu vou colocar a sabedoria dele em 16 aqui, porque eu sou bonzinho. Vai bem, vai bem. Agora eu vou dizer o seguinte. O que você falou tá certo. O Homem-Aranha, ele se tornou Homem-Aranha por acaso. O Batman quis se tornar o Batman. Então ele se estudou e especializou pra isso. Tanto é que o Homem-Aranha, o problema dele, você fala assim, ele enfrentou lá o Duende Verde. Cara, ele não estudou o vilão. Ele Não. foi aprendendo durante o combate. Exatamente. O Batman, apesar de não mostrar, ele estuda as pessoas que ele vai. Tanto é que, muitas vezes, não é necessário ele brigar. De repente ele fala, você tem um filho. Ele está na 7ª série. Ele consegue ler o roteiro antes. Se você, então, não existe. Em Dungeons and Dragons, não existe nenhuma habilidade que permita que o personagem, eu não conheço, veja o próximo turno, né? Porque o jogador também não consegue. Mas o Batman tem uma predisposição para. Tipo xadrez. Não é evidente. Adivinha. Não. Antecipar. Ele antecipar movimentos. É porque ele é inteligente a ponto de conseguir prever, de acordo com o que ele traz no perfil das pessoas, prever mais ou menos quais são as possíveis ações, né? Exatamente. E ele está sempre precavido, ele tem contingências. Então, ele se preparou para muitas coisas. Tem aquela história, ele tem a kryptonita no cinto dele. Ele só tem a kryptonita no cinto dele porque o Superman, para ele, é uma ameaça. Só que não é uma ameaça igual o Lex Luthor acha que é uma ameaça. Porque é o empoderamento do Lex Luthor. Ele se sente menos homem perto do Superman. E o Batman já não acha isso. Ele acha que estando perto do Superman, ele se sente mais homem, porque o Superman não é homem. Né? Apesar de usar super, né, e man junto na frase, ele não é. Ele é kryptoniano. Então, não existe no Batman, ele é melhor do que eu. Não, não. Mesmo porque o Batman não gasta tempo com isso. Né? Então, eu acredito aí que a sabedoria do Batman nesse ponto, ela aumentou com o tempo, né? Mas ele sempre foi um bom estrategista, então a sabedoria dele também bate 18. Ele é extraordinário nisso. Eu acho que o ponto mais forte dele é o estar preparado, é a contingência. Coisa que você percebe com o Flash. Não do filme agora, que está muito cômico. Mas o Flash, ele é mais improviso também. Porque ele, não deu certo, eu preciso aumentar a minha velocidade. O Batman não pode aumentar a velocidade dele no meio do combate. Ele não tem um limite para ele superar. O Homem-Aranha pode, num super esforço, dar um grito e usar a sexta pata da aranha que ele não tem ali, entendeu? E levantar e fazer uma força. Ele consegue melhorar a força dele, porque a aranha é muito forte. Então, o Batman não, ele tá sempre no limite. Então, se ele calcular mal, cara, vai cair a porta em cima dele e já era. Se ferrou. Né? Agora, o último atributo. Carisma. 13 pra mim. Acho que isso aí é incomparável, mano. Ah, Até agora é 100% de aproveitamento das falhas. Caramba. Vou começar definindo o carisma. Vou dividir em duas etapas, que é a beleza e a capacidade de envolver as pessoas. Né? Então, assim, nas duas, o Bruce Wayne, que é o alter ego do Batman, faz isso com maestria. Então, ele é muito bonito, né? E ele também é muito sedutor. Ele convence as pessoas, ele tem bons argumentos. Mas vamos comigo no meu barco e não sei o quê. Então, a vida dupla dele, ele é regado de bebedeira e gandaia. Todo mundo quer sair bebendo, porque ele é o baita do fanfarrão. O Chiquinho Scarpa não serve pra encaixar a bota do Bruce Wayne. Mas só em uma pequena defesa aqui, Bruce Wayne não entra nesse debate. Tem que ser o Batman, o carisma do Batman. Então, beleza. Então, agora eu vou pro carisma do Batman. O Batman é o único cara que, se ele te der bom dia, ele pode dar esse bom dia de várias formas e causar vários efeitos pra você. Primeiro de tudo, que o Batman trabalha à noite. Se ele te tá dando um bom dia, você tá muito fodido. Né? Vou tentar usar a minha vocalização aqui. Ele pode falar assim, bom dia, Robin. Aí fala assim, beleza, ele está falando que é um bom dia, né? Agora, se ele chegar assim, bom dia, Robin. Fala, puta, fodeu. Fodeu, cheiro de éter no ar e todo mundo de branco. Você tá Entendeu? Então, assim, como ele usa uma máscara, não que o Homem-Aranha não use, né? Não tô defendendo isso, mas pense só, ele consegue demonstrar aquilo que ele quer e convencer as pessoas sem usar feições físicas. É só gesticulação de corpo e entonação de voz. Evidente que a atmosfera criada, que é o bate-sinal, a cidade sempre está envolta em trevas, isso ajuda muito na composição dele, mas isso ele soube, com a sabedoria, usar os elementos que tinham em volta dele. Né? Então, na minha opinião,
O carisma dele é altíssimo, porque ele muitas vezes convence as pessoas, os outros heróis ou os vilões a fazerem o que ele quer, sem precisar bater, ó. Você quer enfrentar o Batman? A turma fala, não, tá ali, o dinheiro tá ali, pegue lá. Mas mesmo assim ele dá um pau nos caras só pra lembrar pros caras que, ó, seguinte, rapaz, aqui não tem perdão, entendeu? Aqui não é tipo Tropa de Elite, aqui não passa bonitinho. Então, eu não estou dizendo que o carisma dele é alto, no sentido de que ele é bonito porque o Batman tá usando a máscara. Mas vai cair um pouco naquela questão da Constituição. Eu acho que o carisma dele é 12 ou 14 no máximo, e ele sabe, ele tem algum talento, alguma coisa ali junto na ficha, que ele faz... A intimidação dele é alta. Então, exatamente, ele treinou a perícia. A intimidação dele é alta. Entendeu? Ele treinou a perícia ali para poder chegar no extremo. E toda a indumentária dele ajuda nisso. Ambientação. Isso, exatamente, então ajuda, né? Fácil. Essa sinergia, né? Do 3.5. E agora eu passo para falar do Homem-Aranha, lembrando que o Homem-Aranha também usa uma máscara e toda aquelas mexidas de rosto não acontece de verdade, porque a máscara não mexeria. Apesar de eu construir um pouco mais o meu ponto, eu vou falar uma coisa, o amigão da vizinhança. Esse é o carisma. Vamos lá, agora eu vou construir. O Batman, eu acho que você misturou muito intimidação com carisma. Porque, por exemplo, o Batman é zero carisma do meu ponto de vista. Que ele tem um apelo de inferir medo. O Batman infere medo. Primeiro que ele tem orelhas que parecem chifres. Isso não é carismático, tá ligado? Se você for pegar até a cultura cristã que construiu essa questão dos chifres para algo assustador. Então o Batman não é uma figura à noite que você vai ver aquela silhueta pontiaguda e vai falar, ai que bom, filho. Não, você vai falar, filha da mãe, e vai correr. Correto. Vai ser pego, mas vai tentar correr inicialmente. Então eu acho que o Batman é zero carisma, ele é 100% intimidação. O Batman, ele, pra mim, ele tem mais cara de vilão do que de herói. Deixa eu só pontuar uma coisa. O carisma, ele é a influência. Sim, Então pode sim. ser tanto a influência positiva quanto a influência negativa. Mas eu acho que isso vem da intimidação dele, a influência dele. Ah, sim. Não, eu quero dizer que tanto a influência positiva quanto a influência negativa... Vai quer ser dizer, considerado como carisma. Eu não vou falar o nome de um, mas eu vou falar o nome de outro. Você acha que o Mussolini não era carismático? Ah, então sim. Galera, matem os outros! Senão não teria O discurso contato cola. das pessoas. O discurso cola. o carisma é convencer e influenciar. Como eu falei, sedução. Mas é que eu não consigo misturar tanto aí o carisma com a persuasão. Eu acho o Batman mais persuasivo do que carismático, entende? Eu acho mais persuasão e intimidação. Eu não vejo ele como carismático. É que dentro do Dungeons & Dragons, estas habilidades, elas Entendi. estão dentro do Acabam no mesmo espectro. escopo. Não é que... eu concordo com isso. Nós usamos a base do Dungeons porque nós entendemos que criar uma base nova é muito complexo. Sim. É melhor usar alguma coisa que todo mundo... que a maioria não odeia, né? Que nem o Terry Crews, que ganhou o prêmio como pessoa menos odiada. Também? É o melhor prêmio Quem de mais todos. seria? Quem Não, mais seria? mas é só assim, Perfeito. ser menos odiado é muito mais difícil do que ser a pessoa mais popular. Então, o Homem-Aranha, ele tem uma coisa que o Batman também tem, que é a questão de ame e o odeio, né? Tipo, tem muita gente que também não vai com a cara do Homem-Aranha, mas geralmente é mais os bandidos e tudo mais. E o Jameson? E o Jameson. Não, personagens. Ah, tá. Dentro da história. Dentro da história. Mas assim, eu acho que o Homem-Aranha é aquele cara que salva as criancinhas brincando, as crianças querem ser como ele, igual brincando no filme lá. Ele pula lá, dá um giro, passa por cima da moto. A criança, como você fez isso? Ele coma todos os seus legumes e tal, né? Tipo, eu acho que é incomparável. Ele é uma coleção de dele bons na- exemplos. Eu acho que ele é incomparável a influência dele na sociedade em que ele vive, saca? Eu acho que ele acaba sendo um exemplo muito maior. Igual, teria que ter um carisma violento pra acontecer aquela cena do primeiro filme onde ele perdeu a máscara e todo mundo fingiu que nada aconteceu, botou a máscarazinha de volta pra ele, que é um erro ridículo do filme, inclusive. Ele perde a máscara em cima do trem, ele joga a máscara pra fora e de repente pegaram a máscara dentro do trem e entregaram pra ele. Um erro de continuidade medíocre. Esses filmes não são bons. Filmes com o Tom Maguire não são bons. Mas, então eu acho que o carisma dele é incomparável na minha visão. Tá, nós vamos deixar o voto de Minerva aqui pro Kiruan, pra gente ir Eu odiaria estar na sua posição nesse debate inteiro. pra gente ir para os encerramentos, né? Eu tô Mas só- só, né, todo mundo, né? Mas só para deixar bem contextualizado o que você falou, a concepção do Batman, quem fez o Batman em 1939, foi uma coisa. O Homem-Aranha, quando ele foi construído pelo Stan Lee, ele foi construído nesse sentido. Uhum. E o Batman, ele veio com remendos, né? Foram mudando o roteiro. O Stan Lee, desde que ele construiu o Homem-Aranha, ele é um fotógrafo, ele é uma pessoa humilde, ele tem problemas normais, ele tem situações normais e ele é obrigado a tomar decisões difíceis, né? Não que o Batman não seja obrigado a tomar decisões não, difíceis, sim. né? Mas teve uma construção do personagem. com o tempo. Foi pra isso. Eu acho ele muito conciso. E aí, Kiruan? Sobre o carisma, Carisma? Com certeza Batman.
Ele ganhou meu coração, cara. Nem notei. Eu Tá. acho que com o Bruce Wayne tem, ele trabalha muito melhor, né? Falando do personagem, então ele trabalha melhor o Batman. Ele tem se comparar a capacidade, quem causa mais medo em relação a quem tem uma melhor boa imagem, né? Porque tudo é carisma. Sim, você está colocando extremos de cada um. Isso, o Batman ele causa mais medo do que o Homem-Aranha tem uma boa Espalha imagem. alegria? Espalha alegria? Eu acho que o Batman causa mais medo. Ele dá mais estrago. Entendi, ele é mais relevante. Tá? Então, se você deu a vitória pro Batman, nós vamos Lembrando que você está no seu direito de estar errado. nós vamos Essa expressão não guardar. nós vamos desempatar usando a relevância da obra, e é aqui que eu achei que é onde onde eu ia chegar e você, eu vou ganhar. Por quê? Porque eu vou rolar o dado primeiro, né? Eu consigo perder para 4. Aham. Foi a primeira vitória. Eu vou embora para deixar assim. Valeu, galera. Obrigado aí. Sabe aquela relevância do Homem-Aranha dentro do universo Marvel? Solta aí relevância. Ah, não. É incomparável. Aí não dá para comparar. Porque assim, a Marvel, ela se baseia em todos os seus heróis, ou ela pega alguns principais, enquanto a DC, ela vai Deixa pra cadeira de rodas sendo empurrada que eu pelo defenda o Batman. Eu DC, acho por que- favor. Não, desculpa, é uma crítica, não é uma defesa. A DC, ela tá sendo Se eu empurrada ganhar, pra mim numa foi uma cadeira de defesa. rodas pelo Batman. Foi assistir o filme do Flash? Não tinha, era o filme do Batman. Se foi assistir Homem-Aranha, é o filme do Batman. Sei lá, eu fui assistir Harry Potter, era o filme do Batman, desculpa, não tinha nada a ver com a história, mas tudo é o Batman. Tá bom. Eles tentam encaixar toda a história ao redor do Batman. Então, eu acho que como a DC resolveu focar no Batman, eu não vou nem tentar defender o Homem-Aranha. A DC precisa. Então, tudo bem, a vitória foi do Batman, mas Tranquilamente. eu vou terminar com uma frase aqui, então, pra gente se despedir, dizendo o seguinte: a DC precisa muito mais do Batman do que a Marvel precisa do Homem-Aranha. Sim. Porque o Homem-Aranha, ele tem relevância dentro da obra da Marvel, mas a Marvel poderia não ter o Homem-Aranha e ser a Marvel. Será mais? Agora a DC não seria a DC sem o Batman. Exatamente. Então o Batman teve sucesso na estratégia dele. Sim. Já o Homem-Aranha. Agora, no mundo dos heróis, o Homem-Aranha é muito melhor. Muito mais relevante. Quem que puxa a cadeira de roda da Marvel? Quem que é o carro-chefe da Marvel? Hoje. Depende. Hoje não, na história. Aí eu já não vou saber te dizer. Eu não Hoje tenho, o principal não tenho tá esse aqui. aprofundamento. Talvez um Homem de Ferro esteja nos últimos anos, mas eu não... Homem-Aranha. É Homem-Aranha. 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 A cara da Marvel é Homem-Aranha. Tanto é que a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha para fazer o Tobey Maguire e a Marvel hoje tem que pagar uma grana para poder colocar o Tom Holland nos filmes. O Homem-Aranha, ele. Cara, Os jogos do Homem-Aranha fazem muito mais sucesso que os jogos tudo bem. Ainda não chega no nível de necessidade que a DC passa Não. com o Batman. A relevância. Mas o Homem-Aranha, ele é tão popular com as crianças, justamente essa pegada mais humanitária dele, que ele tem essa coisinha assim, que você tem gerações de fãs do Homem-Aranha e você tem gerações de críticos ao Batman. Eu gosto do Batman. Você já critica o Batman. O Kiruan também já não é muito chegado no Batman. Então assim, você tem fases do Batman que as pessoas não gostam dele. Principalmente porque o Batman ele é meio narcisista e xenofóbico. Tipo assim, chega um momento lá que ele fala: cara, não dá mais pra ter pessoas com poderes, vão matar todo mundo. Então você tem o Batman louco. E você tem infelizmente, essas múltiplas versões de Batman que você teve no cinema, tipo Batman com mamilo na armadura, com Então, mas zíper pra fazer xixi. Isso é uma das coisas que eu falo que eu não gosto do Batman também. Eles precisaram remendar tanto o herói pra ele se tornar o que ele Infantilizou. tornou hoje. Não só pra isso, mas pra justificar as falhas de roteiro dele mesmo. Eles precisaram fazer tantos remendos que ele não é mais um Batman. O Homem-Aranha sempre vai ser o Homem-Aranha. Por isso que eu defendi Não, isso, beleza. né? Então, ó, Mas eu concordo. vou encerrar aqui dizendo, ó, o combate ficou com a vitória do Batman por uma questão de roteiro e desenvolvimento financeiro. Mais ou menos como a vida é. E coitadinho do Homem-Aranha, né? E volta pra casa de De volta metrô. pra casa. Mas não foi um debate feio, não. Se fosse na porrada, o Batman ia tomar um couro. Beleza. Os dois pelados no gel. No Ah, gel, depois dessa. não ia ter comparação. Os dois pelados no gel é o Homem-Aranha. Pode cortar a produção, tá muito. Vai começar essa história do Gel de novo.